Você ouve agora Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço e com os olhos alagados de pranto balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se eu lamento o pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? Olá pessoal, tá começando o 5º episódio do Leia Guarapuava. Oi galera, eu sou Ana Cimitã. Eu sou Rita Ilachuk e hoje a nossa entrevistada é a Nícia Teixeira. Oi Nícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. A Nícia é pós-doutora em letras e professora de letras aqui na Unicentro. E também é mediadora do Leia Mulheres aqui de Guarapuava. E hoje o nosso podcast vai ser justamente sobre o Leia Mulheres. O Leia Mulheres é um clube de leitura que tem o objetivo de incentivar a lermos mais autoras mulheres. Começou com uma campanha virtual em 2013 e 2014 nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil, chegou em São Paulo em 2015. No Paraná tem Leia Mulheres em Campo Mourão, Cascavel, Castro, Chopinzinho, Curitiba, Francisco Beltrão, Irati, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo. Em Guarapuava, Leia Mulheres é mediado pela Nícia e pela Nilda Pacheco. E como que foi trazer esse clube para Guarapuava? Então, foi um processo que durou um ano. Né? Nós tivemos que comprovar que nós tínhamos maturidade para conduzir o programa, o clube. Mandamos os nossos currículos, foram analisados os nossos currículos e a resposta só chegou no final do ano passado, foi em meados de outubro, e nós fizemos a nossa primeira edição em fevereiro, agora de 2019. Então, foi um processo bem criterioso. Não são todas as cidades no Brasil que conseguem, né, principalmente pelo currículo das mediadores. Então, pessoas que estão mesmo ligadas à literatura. Não necessariamente à academia. Não porque eu seja professora de universidade que eu estou à frente do curso, mas por uma trajetória de artigos, de presenças em palestras, né? E no caso da Enilda, ela tem uma livraria e a livraria se preocupa também de trazer títulos de mulheres. Agora você falou da questão de gênero, né? De estar envolvida bastante com isso. Como que foi você se envolver com isso? Quando eu comecei o meu mestrado na UEL, eu conheci uma professora que foi o primeiro contato que eu tive com gênero foi numa disciplina da professora Giseuda no mestrado da UEL, que era especificamente uma disciplina de gênero, né? E ela abordava bastante a questão da literatura de autoria negra. E daí eu me interessei e trouxe para a universidade. Então, desde 1999, eu trabalho com gênero aqui na universidade. E como que é o trabalho de vocês na mediação? O que vocês fazem? Então, nós selecionamos por semestres, né, os livros. Eu e a Nilda fazemos uma escolha que privilegia romance, conto, crônica. Nesse semestre, né, a gente vai ter também fotografia. Nós meio que fugimos um pouco da proposta inicial, mas essa leitura da fotografia, de cinema também o ano que vem, de autoras nacionais, autoras internacionais, autoras jovens autoras do século XIX. Então, para que a gente tenha, né, uma mescla mesmo, não só da contemporaneidade, mas como essas mulheres têm sido sufocadas a partir de décadas e séculos. Sim, vocês fazem encontros todo sábado, último sábado do mês, né? Último sábado do mês. Então, agora nós teríamos, né, em consequência da chuva, a gente não conseguiu se reunir, a gente colocou mais para o final do mês. E nós temos um grupo
assim, fixo de mulheres que sempre vão lá, embora estendamos o convite pelas mídias sociais, né? A gente tem as que começaram desde fevereiro, elas continuam vindo, né? Então elas sempre são constantes lá, a presença delas é bastante constante. Tem encontros que tem bastante gente, porque funciona assim. Nós selecionamos os livros e as pessoas devem ler esses livros, óbvio, né? Para que a gente possa discutir sem nenhuma preocupação acadêmica. E a partir da leitura, vem à tona a problemática que elas vivenciaram. E a nossa sorte também, que tem psicólogos e assistentes sociais que fazem parte, que nos ajudam, inclusive, na condução desses problemas que emergem a partir da literatura. Aí vocês conseguem ver o problema de várias perspectivas, né? Exatamente. Então é muito legal essa experiência de troca mesmo, de impressões de leitura, que a gente chama. Sim, e por ser um público bem grande, bem variado, né? Não se restringir só na academia, isso faz com que o projeto seja mais inclusivo ainda. Exatamente. Então, às vezes eu me policio muito, né? Porque a gente está tão impregnada de termos da academia, de forma de ensinar, né? Que às vezes a Enilda me segura, né? Calma lá, porque é uma impressão de leitura. Mas é muito válido, porque a gente tira aquela capa de intelectualoide, sabe? Aquela coisa de querer... A gente está lá para mostrar mesmo. A gente sente na pele o que uma personagem daquela, né, foi criada, e a gente sente mesmo na pele a dor daquela personagem. E sentindo aquela dor na pele, a gente se cura muitas vezes. O próprio Fernando Pessoa já dizia isso, né? Sentir uma dor que deveras não sente, mas acaba sentindo. E apesar do grupo ser o Leia Mulheres e ser para ler escritoras, não quer dizer necessariamente que os homens não possam participar, né? Não, nós temos o Cristiano lá, que participa sempre com a gente. Desde o primeiro encontro, o Cristiano vai lá e discute, fala com a gente, né? É muito interessante esse lado do homem ver que uma parte da classe masculina oprime, e ele vai lá para dar esse contraponto, e a gente fica com fé, com esperança na humanidade. E até porque muitas vezes essa violência, essa opressão é uma coisa naturalizada, né? E os homens às vezes eles nem percebem o que está acontecendo. O Cristiano, ele é assistente social, ele é casado com a Karina, do coletivo de mulheres, né? Ele tem esse olhar, né, de mais, como é que eu vou dizer, mais humanizado mesmo, dessa mulher, que não só da mulher, né, mas dos negros que são oprimidos, das crianças que são oprimidas, da classe LGBT que é oprimida, né? Então a gente troca muitas dessas impressões. E qual que é a importância de incentivar a leitura de autoras femininas? Eu não sei se tem uma certa importância, mas tem uma certa visibilidade, né? Porque importante toda a literatura é. Né? Essa de Queiroz, Machado de Assis, tudo é importante. Mas eu acho que o que falta, principalmente para a autoria feminina paranaense, nós pouco conhecemos as mulheres que escrevem aqui no Paraná, né? Lucy Colin, e olhe lá, Helena Collodi, porque já é uma poeta bastante consagrada. Eu acho que o espaço do Leia Mulheres vem para dar visibilidade a essa escrita de mulheres mesmo. E ele fomenta a literatura local, né? Porque a livraria ganha, porque acaba vendendo mais, recebe mais pessoas ali. Quem vai ganha também, porque tem o aprendizado, a troca de experiências. E a autora também, que ganha visibilidade. Então, essa questão do comércio em torno da literatura é bem interessante se discutir, porque eu estava conversando com a Enilda, lá na livraria da Enilda, ela tem trazido coisas que antes Guarapuava não tinha. A gente tinha ido para Curitiba para conseguir revistas, né? Tipo que nem o suplemento Pernambuco. É maravilhoso, né? Tudo de bom, tudo de arte, de cultura, das grandes cidades. Tem revistas literárias que não se encontram em lugar nenhum. A Enilda está trazendo. Daí você me pergunta, tem gente comprando? Não. Não tem gente comprando. Né? Então, é como se tivesse ali dando murro em ponta de faca. Então, fica uma situação bem complicada. Ela está investindo nisso,
mas não tem a cultura de se ler, de se comprar. Uma cerveja é barata, mas um livro é caro. Uma pizza é barata, mas um livro é caro. E o pessoal costuma mais aparecer com o livro em PDF ou livro físico? Um livro mesmo. Um livro, né, de poder riscar, de poder colocar recadinho, é livro. Você é a pessoa que risca o livro também? Pode. Né? Eu sou professora que risco Tem pessoa livro. que tem aquele horror assim, meu Deus, tá riscando o livro. Não, eu durmo com o livro, deixo o livro lá, às vezes eu levanto, assim, meu Deus, como é que eu não vi isso, né? Tá lá do meu lado, da minha cama o livro. Também tem uma questão, né, a gente entende alunos que vão lá, inclusive meus alunos, meus orientandos, quando não tem, eu sim, vai com o PDF mesmo, a gente entende, né, que não está dando para comprar, mas a maioria do pessoal tem ido com o livro. E são livros que não passam de R$35. Vocês também levam em conta o preço dos livros ou não? Não. Os livros mais caros, aí a gente... mas o livro que... é entre média, é essa média de preço. Não tem livros muito caros, eles não têm ilustrações, né? Daí os livros mais caros são aqueles que possuem ilustrações. A gente vai para o nosso segundo bloco, que a gente vai falar um pouco sobre os livros escolhidos pelo Leia Mulheres no primeiro semestre. Como que vocês escolhem os livros? Por exemplo, o primeiro papel de Papel parede de amarelo é um clássico. Então, a gente pensou assim, as pessoas que não estão acostumadas com a leitura, né, de autoria de mulheres, vamos começar por ele. Um livro bastante metafórico, né, um livro bem emocional e que mostra bem o universo de tormento de uma mulher que era oprimida pelo homem. Então, a escolha foi por ser um clássico. E a escolha também foi porque ele é de fácil leitura, né? Ele é muito ágil, muito rápido e tem, né, um certo encantamento porque há muita metáfora, é muito sensível, fala de uma mulher que não consegue, que é atormentada, o marido diz que ela é louca, na verdade ela não é muito louca, não vou dar spoiler, né? Mas pelo tom de clássico desse primeiro... E também tem a época que o livro foi escrito, né? Exatamente. Então, a gente tem todo um início, né, de preocupação com as primeiras mulheres que escrevem, as primeiras a se preocuparem com essa opressão feminina. Então, foi por isso que se escolheu esse livro. É um livro da Charlotte Perkins, né, do século XIX, de 1892. É bem finalzinho de século, né? Aqui no Brasil a gente estava ainda sobre o poderio aí do realismo machadiano, né? Então a mulher ainda não tinha, né? Ela precisava se travestir para escrever. Aí a gente tem uma escritora que se coloca, né, na posição de atuante dentro da literatura. Nunca antes vira tanta expressão numa coisa inanimada, e todos sabemos quantas expressões elas possuem. Costumava ficar acordada na cama quando era criança e encontrava mais entretenimento em terror, em paredes vazias e mobílias simples do que muitas crianças numa loja de brinquedo. Lembro-me do modo como os puxões da nossa grande e velha escrivania costumavam piscar o olho. E havia também uma poltrona que sempre me pareceu uma amiga poderosa. Agora o segundo livro foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que foi esse livro que a gente leu um trechinho no começo do podcast hoje. Inclusive está na lista de vestibular da Unicentro, né? É um livro marcante porque ele trabalha com a questão da violência contra a mulher, mas a violência contra a mulher negra e excluída socialmente, né? A negra pobre que mora na periferia. Os contos são muito impactantes porque se registra bastante, na maioria deles, né? Se registra a violência que vai acarretar no feminicídio, que vai acarretar na morte. Então, muitos contos ali refletem essa violência contra a mulher. E o primeiro conto que dá nome ao livro, né, que Olhos d'Água, já nos dão um encaminhamento de como é sofrida a vida, né, das mulheres negras no Brasil, porque essa personagem desse conto, ela, uma hora para outra, ela
faz uma reflexão. Que cor, né, seriam os olhos da minha mãe? Eu não me lembro da cor dos olhos da minha mãe. E daí ela vai fazer toda uma incursão na memória, né, na sua memória afetiva, vai ao lugar onde ela nasceu, buscar referências sobre essa mãe. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, elas se sentavam na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E daí ela se lembra que os olhos da mãe estavam sempre embaçados porque a mãe sempre estava chorando. Nossa, bem forte, né? O choro advindo do quê? Da dificuldade de sobreviver, de criar filho sozinho, da violência do dia a dia. Então, esse é um sofrimento poético. Nos outros, né, nós vamos ter o sofrimento real no sentido de dar um tiro numa mulher que está grávida. Muito do que ela escreve é real, porque ela tem um conceito de escrita que na academia a gente chama de escrevivência. Eu escrevo aquilo que eu vivencio. Pode ser que não seja com a família dela, mas ela tenha vivenciado na favela onde ela morou, no morro em que ela morou. Eu vi que era que as histórias passavam no Rio e em Minas, né? Foi lançado em 2014. Outro livro discutido também foi As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriques. Bom, esse livro aí é um soco no estômago. As Coisas que Perdemos no Fogo. Porque é uma série de contos que vão ter como pano de fundo a ditadura argentina. Mas ele é mais cruel porque ele trabalha muito a questão do conto fantástico. No fantástico no sentido assim, de coisas que a gente nem imaginaria que aconteceriam, né? E ele tem um pouquinho também de vestígios de terror. É bem forte, os contos são bem fortes, né? Inclusive, um dos contos, o primeiro conto dessa coletânea, são duas amigas e que resolvem aprontar. Elas vão até uma fazenda que não se habitava mais e elas são proibidas de irem lá. E daí elas vão colocar bife no meio dos colchões para eles apodrecerem. Né, para dar essa noção que ali tinha alguma coisa podre no ar, a metáfora para uma coisa podre no ar. Né? E também se retrata muito a violência que o desaparecimento de crianças, por exemplo, que aconteceu, né? A gente sabe do fator histórico das mães da praça lá, né, na Argentina. Mães de Maio, né? Mães de Maio. Tem muito conto em que as crianças desaparecem. Um dos contos, então, elas estão brincando numa casa e, de repente, a menina, ela desaparece totalmente, não se consegue encontrar essa menina nem no final da obra. Então, tem muito traço do que acontecia na ditadura militar argentina. Tenho que cavar com uma pá, com as mãos, como os cães que sempre encontram os ossos, que sempre sabem onde os esconderam, onde os deixaram esquecidos. Os livros que vocês escolhem, né, trazem mulheres em vários contextos, né? Em vários contextos, né? Começamos por aquela mulher que era atormentada pelo marido, o marido no papel de Parede Amarelo, né? Era um médico, porque a mulher tinha ideias muito avançadas para a época, né? Ele inculcou que ela era paranoica. Então, ela tomava remédio
E, né, então, no segundo caso, a violência sofrida pelas mulheres negras e pelos negros em geral, pelas crianças negras, pelos ou casais homoafetivos negros também, a violência que ocorre. Aí, na questão da Mariana Henriques, é a ditadura na Argentina. Vocês não leem só literatura, né? E outro livro aqui que vocês discutiram também foi Os Homens Explicam Tudo para Mim, que tem um conceito em inglês. Ana fala que você tem um inglês muito bonito. O mansplaining. Olha só que inglês bonito. Então, é muito legal esse livro, porque são ensaios acadêmicos, né, artigos acadêmicos, e ela começa por uma situação muito interessante. Ela vai numa vernissagem, lançamento do livro, inclusive o livro era dela, né, e ela encontra com um homem, e o homem tentando explicar o que estava escrito no livro, e não sabia que ela era a autora. O próprio livro dela. O próprio livro dela, um homem tentando explicar, né? E ela tentava, olha, né? E ele, olha, né? Que é a interrupção, né? Sim. Man interruption. Então, e daí, a partir daí, é que ela resolveu, né, juntar todos os artigos que tratavam dessa interdição da fala da mulher. E não é romance, são livros que têm dados estatísticos, são artigos acadêmicos mesmo, da Rebeca, e que nos mostram, né, esses homens que não se conformam, achando que nós somos debilóides. Muitas vezes a mulher é colocada como histérica, como louca. É, exatamente isso. E são situações que, infelizmente, a gente passa todos os dias, né? E é tão comum que a gente, como você falou no início, é tão naturalizado, né? Se você for reparar em reuniões entre colegas, reuniões de trabalho, né? A mulher fala, espera um pouquinho, de repente o homem vai lá, faz uma paráfrase do que a mulher falou e todo mundo aplaude. É mais ou menos isso que a Rebeca vai tratar aí nesse livro dela. Homens falando que eu já tinha falado. Exatamente. E falando pior, né? No caso dela, o livro era meu. Né? Explicando um livro que fui eu que escrevi. Ou quando eles falam de uma forma que eles parecem que eles querem facilitar as coisas, como se as mulheres não fossem entender. Uhum. A maior parte das mulheres trava guerras em duas frentes, uma para qualquer que seja o tópico e outra simplesmente para ter o direito de falar, de ter ideias, para ser reconhecido na posse de fatos e verdades, para ter valor, para ser um ser humano. As coisas melhoraram, mas esta guerra não vai acabar no meu tempo de vida. Eu ainda estou lutando, para mim certamente, mas também para todas as mulheres mais jovens que têm algo a dizer, na esperança de que elas vão começar a dizer isso. Início, você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Já, vários. Pode ir. Né? Ainda mais nesse universo da literatura, assim? Não é nem da literatura, eu acho que mais o universo da faculdade, academia, né? Muitas vezes, eu não vou pegar academia porque eu estou agora aqui, né? Mas eu posso citar, por exemplo, escolas que antes de eu estar aqui da Unicentro eu lecionei e quando eu engravidei eles me mandaram embora. Isso é um preconceito, né? Mandar embora porque ficaria caro para a instituição de ensino me manter. Naquela época ainda era 4 meses, né, na escola. Então, isso é uma forma de preconceito. Às vezes, você vai a determinados lugares e eu escutei de professores, homens, né? Lá vem a Nícia, a mulherada dela, que é a minha linha de pesquisa de gênero. Então, isso é um preconceito. Por mais que seja em tom de brincadeira, né? Ou, muitas vezes, os alunos que eu trabalhava no ensino médio me chamavam de professora feminazi. Coisas assim, né? É uma forma de preconceito. Outro livro discutido foi O Conto de Aya, de 1985, da Margaret Atwood. É um romance distópico, né? Em literatura a gente chama romance distópico. Aquilo que foi escrito em 85 e que, se a gente for... Está acontecendo hoje. É como se fosse uma projeção do futuro. Assim como no 1984, né? O próprio Fahrenheit
se escreve e no futuro próximo é tão interessante, as coisas estão acontecendo, né? Em que as mulheres vão perdendo aquilo que haviam conquistado. Depois de uma guerra, acontece que as mulheres, a guerra atingiu a fertilidade dos homens. Então, morreu muita gente, esses homens se tornaram pouco produtivos, quase inférteis, e as mulheres também. Então, eles começaram a capturar, a roubar mulheres das suas famílias, né, para serem parideiras, né, as aias. Então, essas aias, elas precisavam dar filhos homens para esses autopatentes do exército. Então, a personagem principal, ela é capturada para viver uma família. Então, ela era muito bem tratada, só que ela era roubada da família. E ela tinha uma filha, a filha nunca mais a viu. Fere direito de escolha, né? Sem direito total de escolha. E o papel dela era muito definido. Era manter relações com o dono da casa para que ela engravidasse, né? E daí ela passaria para uma outra casa. Ela só serviria, então elas teriam uma vida útil muito curta, praticamente, porque elas dariam filhos e iam, né? E a religião entra para manipular a mente dessas mulheres. Então, vale a pena. Tem série, né? Não, então, nós temos a série, mas a série, só a primeira temporada condiz com o enredo do livro, e depois é livre criação dos roteiristas da série, né? Mas é um livro atualíssimo. Muito se fala sobre a perda de direitos de mulheres, nós estamos vivenciando, né, as mulheres cada vez mais oprimidas, mesmo com tanto que se conquistou com as marchas feministas, há muito ainda que ser feito e o pouco que se conquistou tem se perdido. Mas isso está errado. Ninguém morre por falta de sexo. É por falta de amor que morremos. Não há ninguém que eu possa amar. Todas as pessoas que eu podia amar estão mortas ou em outro lugar. Quem sabe onde estão ou quais são os seus nomes agora? Poderiam muito bem não estar em lugar nenhum, como eu estou para elas. Eu também sou uma pessoa desaparecida. E esses livros que a gente falou aqui, todos eles trazem a questão de gênero, mesmo que implicitamente. Mas é muito importante, mesmo quando eles não trazem essa questão de gênero, incentivar a leitura de mulheres. No caso da Mariana Henriques, não se trata diretamente, As Coisas que Perdemos com Fogo, não se trata diretamente da figura feminina. Se trata realmente da ditadura. Então, não há uma escolha porque ela tem uma escrita, entre aspas, feminista, né, que nós vamos escolher. São mulheres que escrevem. Né? Podemos pegar, por exemplo, no próximo ano Rita Lee, com as obras da Rita Lee. Não necessariamente que tenha, no decorrer da sua escrita, algumas características que defendam, né, que sejam bandeira feminina ou masculina ou queer. Agora a gente está se encaminhando para o nosso último bloco. Nisso, eu gostaria que você falasse um pouco de como que é o ambiente do Leia Mulheres aqui em Guarapuava. Tipo, vocês não têm um controle das pessoas que vão na Gato Preto para assistir, para participar, né? Que experiências vocês tiveram desses encontros? Olha, são das mais diversas. No primeiro encontro, acho que pela novidade, né? O Leia Mulheres em Guarapuava, né? Nós tivemos um público bastante grande. Eu digo bastante grande, entre 35 a 45. É grande para um clube, né, que é de literatura. Se fosse da cerveja, tinha que ser no Paí ou no Vitasse. Mas como é de literatura, a gente sempre pensa em algo mais intimista, né? A partir desses 35, nós sempre fazemos chamada e temos auxílio da mídia, né? Mas a gente não passa de 12 pessoas por encontro. Né? Então, dos 35 que foram lá, algumas voltam, mas nós nunca conseguimos unir mais que 12 pessoas. 12 fixos? 12 fixos. Ah, sim, entendi. Então, daí as pessoas ouvem falar, e muitas vezes, nós tivemos muita gente no Conceição Evaristo,
Acredito que por causa do vestibular, que nós tivemos alunas de terceiro ano de ensino médio, né? O Conto da Aia, por causa da série, também tivemos mais gente. Mas quando, por exemplo, nesse último nós transferimos por causa da chuva e porque também era uma poeta polonesa, né? Nós não tivemos muito quórum, sabe? As pessoas não confirmaram. A confirmação tudo é feita pela mídia social, pela página que nós temos. Daí nós temos uma previsão, né? De quantas pessoas terão. Teve algum assim relato de alguma pessoa sobre como que mudou a vida dela, se melhorou os hábitos de leitura dela, mudou a visão de mundo dela pelos encontros? Eu não sei se melhorou a literatura ou a leitura, mas que houve uma conscientização, né? Porque no livro da Mariana Henriques tem assédio. No livro da Conceição Evaristo também tem passagens que tem assédio. E nesse caso nós tínhamos uma adolescente, né, que num dos relatos que ela teve, ela falou: nossa, mas isso é assédio? Porque meu amigo faz isso comigo. Ela ficou mais conscientizada e isso nos chocou. Quando ela expôs, nossa, mas isso é uma cena que tinha num livro determinado, né? Imediatamente ela se identificou e jogou para o grupo. Mas isso é assédio? E aí ela foi mais fundo, da Rebeca. Ela foi numa outra, ela é a nossa constante lá, sabe? Ela disse, nossa, mas meu pai não deixa minha mãe falar. Então isso é a mesma coisa que acontece no livro. Né? Minha mãe não tem voz nenhuma. Minha mãe não pode nem escolher. Foi o que ela falou. Né? O sabão em pó que ela vai fazer, ela vai comprar nas compras. Então, por aí vocês veem como a questão da literatura, né, nessa formação é importante. Como ela está bem presente na nossa vida, né? Por isso que seria muito interessante se a gente tivesse mais, né, mais mulheres participando, mas, né, é gota d'água mesmo, pingo por pingo, né? A gente viu aqui a pesquisa Retratos na Leitura no Brasil, de 2015, traz que 59% das mulheres da pesquisa que responderam à pesquisa disseram que são leitoras. Então, é um público bem grande. Só que isso não se reflete na escrita, porque a escrita continua sendo de homens, que são 70%, e as histórias os personagens são homens, 58%, brancos, 77% e heterossexuais, 85%. Isso aí é o retrato da hegemonia que nós vivemos, né? Aquelas masculinidade hegemônica. No centro a gente tem o homem branco, o homem letrado, o homem jovem. Isso não muda de um dia para o outro. Mas a gente tem, daí tudo que está à margem, né? Que é a resistência, né? Nós vamos... eu vou citar uma autora paranaense resistente, que é a Bárbara Lia. Bárbara Lia ela faz de tudo para se tornar visível, ela faz de tudo para vender os livros, e até ela tem um blog, eu aconselho vocês que chama Chapar as Borboletas. É a forma que ela achou, né, de tornar pública a obra dela. E é interessante que muitas paranaenses, elas têm a escrita do seu primeiro livro a partir de blogs. Então, o blog aí você está vendo aí o Chapar das Borboletas, ele é muito interessante, ele é bem simples, né? Mas ela é muito interativa. Então, você tem toda a obra dela, e daí, além dela se preocupar com ela dá espaço para novas artistas. E novos artistas também. E Lula livre. Sempre. O que falta é visibilidade, né? Visibilidade e, além da visibilidade, as editoras confiarem mais na escrita das mulheres. E há um grande passo, né, assim como a literatura do Ferrez, que trabalha a periferia de São Paulo, que não tinha espaço para se falar do marginalizado nas favelas lá em São Paulo, ele abriu um selo. E a gente tem mulheres aí com selos próprios, abrindo espaço para que essas mulheres escrevam. Então, elas estão abrindo editoras para que tenha espaço para que mais mulheres escrevam. A literatura tem também essa função de dar voz para os excluídos. Agora, na reta final desse episódio, Nícia, deixa o seu recado para o pessoal que se interessou pelo Leia Mulheres. O próximo livro vai ser Um Amor Feliz, né?
da Wisława Szymborska. Convido todo mundo que esteja nos escutando para participar da próxima edição e para averiguar mesmo que se tudo isso que eu falei acontece lá, né, no clube, nosso clube de leitura. De vez em quando tem lanchinho, né? Tem um suquinho que a Enilda faz questão de esperar lá. É um ambiente muito agradável. Então, das 3 às 5. Na livraria Gato Na Preto. livraria Gato Preto, ali perto da prefeitura. Os livros sempre tem lá, né? É só chegar e dizer qual que é o livro do próximo Leia. Ela já indica, né? Se não a Enilda, a irmã dela, a Isilda. E pensar, né, que a literatura pode nos mover sem nós sairmos do lugar. Com certeza. Então é isso, muito obrigada, Muito Anícia. obrigada, Anícia. Obrigada a vocês. Quero agradecer e mandar um abraço para as meninas que narraram trechos dos livros. A Milena Victoria, que narrou Olhos d'Água. A Pamela Souza, que leu O Papel de Parede Amarelo. A Ana Genini, que leu As Coisas que Perdemos no Fogo. A Bela Nunes, que leu Os Homens Explicam Tudo para Mim. E a Paula Claro, que leu O Conto Diário. Este podcast é produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Unicentro com a orientação da professora Laís Nascimento. Apoio técnico, Vitor Dias. Edição, Ubirajara Pet Garbim e Rita Ilachuk. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.